Fala galera, meu nome é Basílio Neto, estamos aqui com o Alisson. Vocês viram quem está aqui com a gente hoje? Joyce Rodrigues. Não é só a Joyce, né? A primeira mulher do nosso podcast. Isso Honra. mesmo. Nossa, que honra! Muito obrigada. Honra toda nossa. E a primeira pessoa pública também, né? Que legal. Então, Também. parabéns pra ela primeiro, né? Muito obrigada. Oi, pessoal que está assistindo o Vocês Viu Podcast, que estão ouvindo por aí, não sei onde, mas estão ouvindo também. É um prazer estar aqui, meninos. Muito obrigada pelo convite. Nós, a gente E agradece. é uma responsabilidade, saber que eu sou a primeira mulher, né? A primeira convidada de vocês. Primeira de muitas. Espero Né? responder à altura essas expectativas. Vai além, com certeza. Muito obrigada. Mas vamos começar aí, você conhece mais ela? Conheço que é namorado do Matheus, né? Ué. Amigo da faculdade. Explica essa história, Basílio. Amigo meu da faculdade, né? Ele começou a namorar você há pouco tempo. Assim, pra mim é pouco tempo, não sei exatamente. Mas me conta mais, assim, da sua história, que você tava, né, na TV até pouco tempo. É verdade. Nós estamos fazendo essa gravação num sábado. Sábado. Então, até ontem, eu ainda fazia parte da TV Integração, afiliada Globo, em Uberaba. Foram quase 4 anos, então eu me sinto muito orgulhosa de tudo que eu aprendi, vivi ali dentro. Mas chegou um momento, assim, de encerrar um ciclo. Não sei se vocês já passaram por isso, uma necessidade, assim, de movimento. Certamente já, porque criar um podcast é mesmo uma necessidade de movimento, de evolução, é algo novo, né? Então, enquanto jornalista, comunicadora, eu precisei desse momento, Basílio. E foi uma decisão assim, Alisson, que eu digo que foi baseada em dor, porque jornalismo é algo que eu amo muito e trabalhar na TV era um sonho de infância, mas também de crescimento e de evolução. Então, eu tô tranquila hoje com essa decisão e eu fico muito feliz de já estar aqui falando sobre isso com vocês. Mas eu acho que se é a sua veia o jornalismo, você não vai parar, né? É verdade. E a internet abre muitas portas e possibilita, né, meninos, que a gente trabalhe com isso de uma forma até mais ampla, eu diria. Porque o alcance é global, é mundial. Sim, E é bem legal que essa veia jornalística, na realidade, tá faltando um pouco mais hoje em dia, né? As pessoas procurarem informações, né? Acredito que nós temos muitas informações. A rede social é um veículo, assim, de muita rapidez. Imagina para o jornalista, antigamente, o quanto era mais complicado ter acesso às informações, né? Máquina de escrever, ter que ir até o local. E hoje a internet faz você acompanhar. Só que o grande problema é que traz junto também a fake news. Então, confiar num veículo de comunicação é o primeiro passo para não cair nessa armadilha. A gente sabe o estrago que uma notícia que é falsa pode causar na vida de alguém, né? A gente pode ver como exemplo aquela notícia. Tem uns anos aí que ia acabar o Bolsa Família, lembra? Que choveu de gente na agência do banco lá e não ia acabar nada, era mentira, mas acreditaram e espalhou de uma maneira que as pessoas ficaram desesperadas, o pessoal agredindo gente na agência. Tem caso de polícia. Nossa, foi muito complicado aquilo lá. E esse é só um exemplo, né? A gente está falando de uma notícia que envolveu o coletivo, mas imagina divulgar uma notícia falsa sobre uma tragédia e dificultar a vida de alguém por isso. Para você recuperar depois a credibilidade ou mostrar que a sua conduta não foi aquela, nosso cérebro já teve aquela primeira impressão, né? Então fica muito mais difícil consertar. Você pode falar sobre os seus 4 anos como jornalista ou algo mais enclausurado? 4 anos da integração, Isso, né? Você já vinha anos. de outras... Em maio, no dia 15, eu faria 4 anos de TV Integração, mas eu já tenho 10 anos de jornalismo profissional. Legal. Eu me formei na Universidade de Uberaba em julho de 2010. E aí, profissionalmente, eu tenho 10 anos, mas eu já trabalhava com isso antes, desde os 15. Eu sou de Conceição das Alagoas, um salve pro Garimpo. Eu tenho família lá em Conceição também. Eu sou do Garimpo, sou garimpense. E eu comecei aos 15 anos de idade, muito impulsionada pela minha avó, porque eu gostava de brincar de radialista, usava as panelas. Não sei se vocês já fizeram aí em casa, quando vocês colocam uma panela assim entre o ouvido e a boca, dá uma acústica. Era essa minha brincadeira de infância. Então um dia ela falou, por que você não vai trabalhar na rádio? E eu fui, eu ouvi e fui. E aí aos 15 anos eu consegui esse emprego, que foi muito bom, me fez amadurecer muito. Legal. Me ajudou muito no potencial de comunicação, porque adolescente, tímida em algumas situações. E lá eu comecei. Então assim,
foram momentos muito especiais ao longo dessa trajetória, mas um dia eu pensei em não fazer comunicação. Vocês acreditam nisso? Ué. Mas O que aconteceu nesse dia? Eu tinha 17 anos e estava ali prestes a prestar vestibular. Quando você é adolescente, você dá muita importância porque os outros vão pensar, vão dizer. E é natural que você se sinta inseguro, né? Muitas vezes. Então, assim, eu acreditava que o meu pai queria que eu fosse uma advogada. Mas ele falava isso? Ou Ele você... não falava, mas ele demonstrava. dava a entender, né? Eu tenho uma prima que é formada em Direito, e ele demonstrava muita admiração, e eu queria que ele me admirasse, né? Tipo aquele, sua prima de 15 anos já é casada, já é rica. Eu queria que ele tivesse a mesma admiração. Então, eu pensei em fazer entendi. Direito, eu prestei o vestibular para Direito, eu passei, e eu fiz alguns semestres. Mas chegou um momento que eu comecei a matar aulas lá no Direito para assistir às aulas de jornalismo. Eu me lembro como se fosse hoje, da professora Celi. Aí, quando a paixão, né, veio à tona, foi impossível. Eu larguei. E eu ouvi do meu pai que jamais ele me forçaria a fazer algo que eu não quisesse, né? Pensa, eu criei na minha cabeça que ele gostaria que eu fosse uma advogada e que, se não, o contrário, iria deixar ele muito magoado. Mas aí depois descobri que eu poderia ser o que eu quisesse. E isso me deu, assim, muita força. É libertador, né? É libertador. Então, a família nunca te, tipo, entre aspas, te obrigou, assim, a seguir alguma coisa? Não, ao contrário. Eu tenho muita sorte de ter uma família, assim, que me apoia em todas as decisões, que valoriza muito o meu trabalho, sempre valorizou. Eu tive muitos sonhos relacionados ao jornalismo. Então, eu comecei na Band, em televisão, né? Porque, na verdade, eu comecei como estagiária na Emater aqui em Uberaba, que é um órgão de extensão rural. Eu viajava, fui para o Noroeste Mineiro, trabalhar com agricultura familiar, contando a história dessa galera que faz agricultura familiar. Depois eu fui para o Jornal da Manhã. Na época, eles estavam lançando a Rádio JM, que vocês já devem conhecer. A Rádio JM estava começando, né? Era um projeto que estava saindo do papel. Então, eu tive a oportunidade de apresentar ali com o Eduardo Daló. O Walterson Ribeiro, com quem eu vim trabalhar na TV Integração como editor. Aí fiz Band, que foi quando eu entrei realmente pra TV. Legal. Fiz 5 anos de TV Paranaíba, que é afiliada Record, que foi assim, gente, uma família, uma casa maravilhosa. E aí realizei meu grande sonho, TV Integração, que todo mundo que faz jornalismo quer ter esse prazer de trabalhar no jornalismo da Globo, que é excepcional. Do Brasil é o mais premiado de todos. Né? E não tem como, né, falar a estrutura dos exemplo pro Brasil, né? Ou até pro mundo, né? Globo. Muito premiado. Mas assim, eu tive a sorte também de passar por casas muito especiais, de conhecer pessoas maravilhosas. E a gente não pode esquecer o papel do jornalista, que é a missão social. Né? As pessoas veem o glamour por trás de uma câmera e elas não imaginam o trabalho que dá colocar um material correto, justo, apurado e bem apurado no ar. Porque quem vê acha que é só chegar lá na trás da câmera, ler o que está escrito no papel e ir embora para casa e pronto, né? Aqui é um exemplo, né? Assistindo a gente, as pessoas não imaginam o trampo que é, o trabalho que é vocês se organizarem. Coitado do Gudinho ali, porque vocês sincronizando câmera. Vocês têm outros trabalhos também, né? Sim. Além do podcast. Então, assim, dá trabalho. Tem que ter organização. E lidar com notícia, gente, é responsabilidade. Né? Envolve muita coisa. Você apura e apura de novo. E não é fácil. E a gente tá falando para um público, né? E você tem que tomar cuidado com o que você pode ou não falar, né? O tempo todo. E ouvir todos os lados, né? Possíveis. Tem uma frase que diz que uma história tem sempre 3 lados. No jornalismo ela tem 2 lados, você precisa ouvir as 2 partes. Mas na vida da gente, acaba tendo 3 lados, né? É a minha visão, a sua visão e do espectador que está assistindo a gente aqui. E do vizinho, né? Tem sempre mais de um ponto de vista, mas a gente precisa ouvir todos os lados. Mas você sempre teve esse sonho desde criança? Eu queria entrar na televisão, eu achava mágico, né? Eu queria entrar na televisão. Então, quando eu vi, assim, o jornalismo, eu falava assim, eu quero fazer parte disso, é isso que eu quero. E comecei pelo rádio, que foi a oportunidade que eu tive, né? Eu até tenho uma tatuagem, que é um controle de mídia, que é uma homenagem ao rádio, que é algo que eu também amo fazer, né? Que me ajudou muito, e eu falo isso na dicção, porque o rádio, você precisa improvisar em muitas situações, então ele te ajuda nesse potencial também. E abriu caminhos, assim, para essa desenvoltura, né? Porque para fazer comunicação, você precisa criar essa conexão com as pessoas. Então, foi uma ferramenta maravilhosa de instrução, de ensino. Você acredita que quando eu tava na 8ª série, indo pro primeiro colegial, mais ou menos, eles me chamaram pra
trabalhar num rádio lá de Uberaba. Só que eu, adolescente, né? Não sabe o que faz da vida. Você não foi? Não. Mas você não foi por timidez? Você não foi por indecisão? Qual razão? Eu tava meio... eu sempre fui meio perdido do que eu queria, né? Indecisão. Aí... E é muito natural nessa idade, né? Sim, pô. Não saber que caminho seguir. Primeiro colegial, o quê? 13, 14 anos. Você não sabe, né? Eu só queria tocar minha guitarra ali, pô. Sossegado, né? Cantar um pouquinho e pronto. Mas aí... É porque teve um professor lá que falou que gostava da minha voz na época. E aí chamou um cara do rádio, aí ele me chamou, mas eu não fui. Mas olha só, né? Passaram-se anos, você não foi fazer rádio, hoje tá aqui. Pois é. Fazendo um podcast, que é bem um derivadão, assim, né? Sim, do trabalho que é feito no rádio. Sim, é legal. É como que dá a volta ao mundo, né? É legal. E ainda bem que dá, né? Nossa, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Mas na parte que você falou da Emater, você fazia o que exatamente? Assim, era mais a parte tipo de rádio ou tinha alguma coisa tipo... Era tudo, Basílio. De tudo um pouco. Só não era TV na época. Agora você imagina. Mas quem que o público, assim, era que passava na TV mesmo? Não, o público eram pessoas interessadas em agronegócio. Ah, entendi. Porque era um jornalismo direcionado, né? Uhum. A Emater é uma empresa de extensão rural que mostra o potencial da agricultura familiar. Na época, o José Silva era presidente, hoje ele é deputado, se eu não me engano. Então, assim, ele dava essa abertura, né, para que a gente pudesse participar de todos os processos. Então, foi um estágio muito valioso. Gustavo Laterza era o gerente regional aqui, toda uma equipe maravilhosa. Imagina, eu lá em Conceição, né, eu fui criada, assim, de uma maneira muito conservadora, bastante, para meu pai deixar eu trabalhar na rádio com custo. Era da rádio para a escola, da escola para casa, vice-versa também, né, tinha... escola, rádio ou rádio escola, e tinha que voltar para casa. Então, assim, era regra, tinha que andar ali na linha. Foi criada de uma forma muito conservadora, mas eu agradeço muito a forma como eles me criaram. Tá, e como é que eles deixaram você namorar o Matheus? O Matheus... Um cara chato. O Matheus é uma pessoa maravilhosa. É gente boa, galera. Gente boa. Formei aí, ó, até uns 10 anos já. Declarações de amor à parte, a matéria era isso. Então, assim... me deram essa oportunidade de conhecer o noroeste de Minas, de viajar. Então, você fazia textos. Não tinha TV, mas você ia até as pessoas. Uhum. E o jornalismo propicia muito isso, né? Você conhecer gente. Então, você conhece pessoas de todos os lugares, de todos os setores. Cada dia você descobre um pouquinho de cada assunto. Pensa o quanto é mágico, né? Cada dia você descobriu um pouquinho de cada assunto, conversando com alguém, né? Que entende legal daquilo. mesmo. Eu sempre imaginei essa parte da TV, né? De repórter, assim. Cada dia você conhecer pessoas diferentes, profissões e tudo, né? Deve ser repórter muito bom. de campo, né? Isso, a reportagem ela faz isso, que é diferente da apresentação. Quando você está dentro do estúdio, você fica limitado àquele conteúdo ali. Você tem um TP, né? Que é o teleprompter, que é onde passa ali a notícia e você vai lendo e te auxilia muito. Às vezes falha, você tem que improvisar. Mas assim, a reportagem, ir pra rua é como um passarinho fora da gaiola. Sabe? Então você conhece várias pessoas, vários lugares. E, gente, se vocês imaginarem assim as histórias as quais eu já presenciei, muitas assim marcantes, sabe? Tem uma história, não sei se vocês querem Lógico. Falar, não, a gente até perguntar disso. E eu vivi essa história na TV Paranaíba, na afiliada Record. A gente estava fazendo um trabalho acompanhando a Ronda Social, que é um trabalho que é feito aqui em Uberaba, que ajuda as pessoas que estão em situação de rua, de vulnerabilidade, usuários de drogas. E eu conheci a Pietra. A Pietra, que era também o Wellington, mas naquela época era Pietra. E estava no meio do lixo, sabe? No mato, no lixo. E a gente se aproximou para uma conversa, sem câmera, sem nada, mas para entender qual era a história daquela pessoa, porque a gente vê alguém em situação de rua e a gente logo já julga e não imagina a história que aquela pessoa carrega, o porquê, o fardo que tem ali, né? O que aconteceu que levou a pessoa à condição de rua. Aí, nessa conversa, Pietra não queria conversar. Ela queria dinheiro para comprar droga. Então, ela estava barganhando aquela conversa com a gente, né? Em troco de droga. Aquilo já mexeu muito comigo, assim, porque era uma primeira experiência, um primeiro contato com alguém que estava em situação de rua daquela maneira. Foi muito forte essa experiência. Mas acabou que, em determinado momento, ela aceitou conversar com a gente. Contou um pouco da história, enfim. A reportagem foi ao ar, sem expor o rosto,
sem expor a identidade, seguindo todos os parâmetros de um jornalismo que é feito assim, consciente, né? Sério. 5 meses depois eu recebo uma ligação. Joyce, aqui é o Wellington. Você me filmou e contou minha história lá no lixo. Agora vem ver a vida que eu tô levando. Olha. E ele tava trabalhando como cabeleireiro, tinha mudado de vida e me deu uma nova entrevista contando que depois daquilo foi parar no hospital e chegou a ficar à beira da morte, mas que decidiu dar a volta por cima e queria mostrar para todo mundo que viu ele no lixo que ele estava mudando de vida. Então, imagina acompanhar esse processo. Eu me emocionei muito com essa história. E você teve um papel importante, né? Nisso aí, vocês todos lá. Eu não considero que tive um papel importante, porque ninguém muda sem querer mudar. Não, assim, mas como... Eu acho que vocês me filmaram, agora eu quero que vocês me filmem de novo. Mas isso certamente mexeu com os brios, assim, né, da pessoa. Sim. Não, eu acho que você pode ter feito um papel de catalisadora, né? da vontade dela. E se quando a gente faz, sendo jornalista, quando você faz algo que provoca uma transformação social, é essa a missão que está cumprida, né? É muito bom aparecer maquiada, aparecer toda arrumadinha na frente das câmeras. É muito legal que as pessoas te conheçam na rua, te cumprimentem, né? E que você acaba se destacando do anonimato. É muito legal. Muito legal em diversas situações. Mas, se você não faz nada que não provoca uma transformação social, se você ama o jornalismo, você se sente vazio. Se você não faz isso. Entendi. É como se fosse um médico que não consegue salvar vidas. Que tá ali só pelo salário, né? Não é isso. Tem uma missão muito maior por trás. Pois eu acho que todo papel social tem sua missão. E se você não completa essa sua missão que você é designado para fazer, você se sente vazio de qualquer jeito, né? Verdade. Então, nós temos uma também que, graças a Deus, nós vamos cumprir. Já estamos cumprindo, né? Informativa, coisas assim. Então, eu só tenho que agradecer todo mundo aqui, né? Agradecer você agora também. Imagina. Já tá ajudando e vai ajudar ainda mais a gente. Só a dica que você deu pra gente de início ali já foi legal também. Só no início já valeu a pena demais. A palpiteira em ação. Não, palpite não, é isso. Pô, a gente precisa mesmo de uns palpites de comunicador. Né? Sim, todo mundo se ajuda, tem que ser assim. A vida é assim. Qualquer crítica é bem-vinda, né? Você não vai caçar. Se você for caçar, você vai ter que fazer sua adaga. Você vai ter que fazer tudo. Por que você já não compra de alguém que já fez? Basílio e Alisson, qualquer crítica é bem-vinda de alguém que tenha construído alguma coisa. Sim, Porque, se colocando aqui nessa exposição, a gente sempre é julgado. Sim. E um monte de gente julga sem ter construído nada, sem ter a coragem de fazer o que vocês estão fazendo, um podcast, se expondo, aprendendo, conhecendo. Né? Então, muita gente julga, mas às vezes não construiu nada. Então, críticas são bem-vindas. Sim. Se essa pessoa já construiu alguma coisa, né? Muita gente quer te criticar pra te ver onde que ele tá agora, né? Que, assim, não tô falando mal da pessoa, mas a pessoa tá num nível, assim, baixo, de alto astral baixo, essas coisas assim, e ela quer te jogar pra nivelar, né? E a pandemia deixou a gente assim, né? Mais vulnerável. Deprimido, triste, mas inseguro. Sozinho, e que bom que as coisas estão mudando graças à vacinação, né? Aqui, por exemplo, na cidade onde a gente está gravando, a gente já pode ficar sem máscara em espaços abertos. A gente tá sem máscara aqui porque tá todo mundo vacinado, todo mundo sem Covid. Então tá tudo bem. Mas assim, já é um passo importante. Ao longo de 2 anos não foi fácil pra ninguém, né? Não foi. Nossa Senhora. Vai ser um fato histórico, né? Já é um fato histórico. Já tá na história e vai ser contado assim com lembranças fortíssimas, né? Muito pesadas. E agora, a gente ainda numa pandemia tem que lidar com uma guerra que tá lá no leste europeu, mas que já tem impactos no mundo inteiro. E a gente tá sentindo isso quando vai no supermercado, quando vai na padaria, quando vai abastecer no posto de combustível. Eu já até vendi meu carro já. Tá sendo a solução, né? Eu vendi mesmo. A gente vai ter que ou a pé ou de bicicleta, não tá tendo jeito. Até o Uber tá caro agora. Tá tudo, né? E com esse aumento, eu sempre tô de olho nesses veículos elétricos, essas motinhas, bicicleta. Cara, e o tanto que aumentou depois também, desse aumento do preço de combustível, que muita procura. Porque... Aumentou muito, assim. Tipo, a bicicleta que eu tava olhando era 8, agora tá na faixa de 10, 12. É concorrência indireta, né, cara? Então... E assim, as pessoas conheceram o ciclismo, né? Se apaixonaram, virou hype, né? Virou. O hit do momento pedalar, é muito bom. E aí o comércio aproveita, né? Tem muita gente procurando. Oferta e demanda, né? Oferta e demanda, É legal. Eu quero pedalar. Tá faltando a bicicleta, eu tô esperando. Pra mim falta saber pedalar.
Não aprendeu, não? Mas o bom é que depois que aprende, o Alisson nunca mais esquece. Tem rodinha, coloca a rodinha ali, ó. Eu era criança do skate. Entendi. Eu gostava muito de skate Já era mais radical, Basílio. Também não... Basílio já é mais tranquilo, né? Não, eu tentei andar de skate, aí um dia eu caí de cabeça e parei. Mas isso é a sua formação, cara. Não, Basílio, tenta de novo. Não. Bater de novo. Eu acho que depois de lá que deu uma loucura. Pra você andar de skate, você tem que ter essa formação de bater a cabeça no chão. Mas tá sem capacete, porque depois disso você vira skatista, entendeu? Mas aí, cara... É muito difícil, né? Eu preciso do meu corpo funcionando, né? Fisioterapeuta, velho. É foda, né? Fiz algumas reportagens de esportes radicais. E falando em esporte, um que tá também no hype agora é o beach tennis, né? Beach tennis tá no topo. A gente tem uma arena do lado do fórum ali, ó, que à tarde lota de gente, mas lota mesmo. Lá no Laranjeiras tem uma arena também que foi montada. Mesmo? Tá todo mundo indo praticar esse esporte, queimar calorias e aprender ali. E é o esporte do momento. E quem joga no país do futebol? Você conversou ele é o nosso cara da academia. Ele esporte é com ele ali. Esporte. Com o Alexandre. O Alexandre tá nos bastidores. Acho que vocês não estão vendo o Alexandre. Não, né? Mas ele... O Alexandre está nos bastidores, gente. Aliás, bastidor é um negócio muito legal também, né? Muito engraçado. Ninguém vê, às vezes, o que aconteceu. O material sai perfeitinho ali no ar. E muitas vezes ninguém sabe o que tá acontecendo. Na TV, por exemplo, quantas vezes o TP travou? Tinha que improvisar uma vez num boletim eleitoral na política, na última política, que quando a Elisa Araújo, que é a atual prefeita, venceu, num dos boletins, eu precisei ficar 5 minutos improvisando, ao vivo, lá no estúdio, porque o TP não funcionava, não tinha conteúdo, e o repórter que ia entrar ao vivo, o link não funcionou. Nossa. Vai! E aí você vai, né? E aí você só consegue improvisar se você estudou, se preparou e tem repertório. Ninguém improvisa. Você ouve uma palestra memorável, uma entrevista ótima, aquela pessoa fala assim, improvisei, mentira. A pessoa se preparou, estudou, leu livros, né? Ela se prepara, ninguém improvisa. Pode ser que aquela coisa veio na cabeça dela na hora ali, mas ela já estudou antes, mas ninguém improvisa muitos minutos seguidos sem ter um repertório, né? Isso foi assim, gente, todo mundo comigo, na palma da mão, ia cantar uma música. Vocês virar Basílio. Tem hora que não dá, Basílio. Me dou bem com a improvisação. Fazer uns agachamentos aqui, 3 de 10 todo mundo. Imagina num boletim de política. Nossa, gente, é complicado, hein? É demais. Mas só fazer uma ressalva. Parabéns, Elisa, porque você fez um ótimo plano de vacinação. Isso ela fez. Independente de lado político, eu não quero nem falar sobre isso aqui, mas que ela fez um ótimo plano para com esse Covid, ela fez. Eu acho que os municípios tiveram autonomia para tomar decisões, né? E o mais importante dizer é que as pessoas também precisam se responsabilizar por isso, né? Ir atrás da vacina. Você tem um dado aqui em Uberaba, por exemplo, que é importante a gente até aproveitar o espaço do podcast para dizer, é que muita gente ainda não foi atrás da dose de reforço, que é a terceira dose. Né? Completar o esquema vacinal é ter essa terceira dose, para garantir esse reforço na imunidade. A gente aproveita para fazer uma atividade para um serviço social. É isso aí, gente. Vacina, por favor. Que eu não quero pegar o Covid de vocês, não. Não é bem isso, mas vocês têm que vacinar. O Covid pautou muito, né? Nossa, o jornalismo, não tinha como não ser o assunto da vez. No começo era só isso, né, praticamente. E tem uma explicação, Basílio. Imagina a enxurrada de notícia falsa que a gente recebeu no celular. Se o jornalismo profissional não tivesse atuante... Gente, remédio que não funcionava, receita que não funcionava, mortes que não aconteceram. Também, né? Então, assim, procurar um veículo e confiar foi importante, porque veio uma enxurrada de fake news. E é necessário, né? As pessoas só tiveram ciência... Ops, quase derrubei aqui, gente, celular. As pessoas só tiveram ciência da necessidade da vacinação, e ainda assim muita gente se recusou a vacinar por causa dos veículos, batendo nessa tecla... E mostrando, porque mesmo as pessoas sabendo que desde criança nós precisamos de vacina e nós nos livramos de doenças por causa da vacina, ainda assim teve gente que negou. Então imagina se o veículo não estivesse trabalhando essa pauta. Muito maior, eu sei que foi cansativo. E é cansativo mesmo, mas muitas vezes é necessário repetição. Não, mas tem que falar mesmo, a gente tem que dar graças a Deus. Graças a Deus que porque tem, né? Porque lá em 1918, quando teve o ebola, a gripe lá... Espanhola, né? Gripe espanhola. Não tinha. Então as pessoas... Recursos, né? E que bom, muita gente questionando, por exemplo, a vacina ser um experimento.
as coisas vão evoluindo, Graças né? a Deus. E o trabalho científico vai ficando mais hábil, com mais recursos para entregar respostas mais rápidas. Então a gente precisa confiar nas autoridades também em saúde que estão ali preparadas para isso, né? Eu não vou ir contra uma pessoa que sabe muito mais que eu. Verdade. Foi estudada, né, cara? Esses dias alguém disse na internet, falando sobre isso, né? Quanto tempo, nesses comentários da rede social, a gente não lê alguém dizendo assim, olha, eu não vou opinar sobre isso porque eu não sei. Porque hoje todo mundo se sente à vontade para comentar tudo, né? Todo mundo é juiz de tudo, né? Faltou, assim, um pouquinho de humildade, de consciência, de dizer, olha, eu não tenho autoridade para falar desse assunto. Mas a internet te dá essa coragem, eu vou usar essa palavra, pra achar que você pode falar o que bem quiser. E não você assim tá atrás de um celular, do computador, ninguém vai ir atrás de você, Vamos só dizer que é uma pseudo-coragem. É uma pseudo-coragem. Mas, né, para racistas de plantão, misóginos, preconceituosos, a lei, né, de crimes virtuais, ela já existe, ela já é colocada em prática. Então, assim, é um primeiro passo para que as pessoas sejam desencorajadas e tenham mais consciência do que elas estão comentando nas redes sociais. Até pra gente que joga, tá tendo muita gente sendo processada em jogo. Tá. O pessoal grava ou, não sei, ia dar algum jeito de mandar depois, sabe, o material, e a polícia vai atrás, descobre quem é e prende, dá multa. A impunidade tem que acabar, né? Certinho, até no virtual, a impunidade não pode acontecer. E graças a Deus que tá começando a ter essas leis virtuais, né? Ainda bem, que né? Antigamente, nossa senhora, muita gente ainda desconhece, é uma pasta nova, é uma matéria relativamente nova, mas já tem resultado sobre isso, que bom que tem, né? Mas vamos parar com um pouco com esse assunto mais depressivo, não sei né, a palavra certa. Eu quero falar um pouco mais sobre você mais jovial, mais... Fora da TV? Quando... Você era mais querida? Você sempre foi comunicadora? Você sempre foi comunicativa? Você é aquela pessoa mais... Não, em algumas fases sim, em outras não. Mas assim, eu sempre fui aquela aluna, por exemplo, que na escola gostava de participar de todas as peças de teatro possíveis. Na época, tava na moda a Escolinha do Barulho, não sei se vocês lembram. Sim. Aí a gente fazia aquela peça de teatro. E a gente se apresentava tocando Legião Urbana. A gente se apresentava dançando Backstreet Boys. O clássico, né? É um clássico. Então, assim, eu sempre... Só que um acaba o churrasco, o outro não. Eu sempre gostei de participar. Mas em outros momentos eu também fui, assim, introspectiva e mais séria. Mas volto a lembrar que o rádio foi que deu esse start, assim, né? Que me despertou. E foi algo, assim... que não quis parar, exceto nesse momento, que eu cheguei a plantar uma dúvida ali, né? Se eu faria direito ou não. Era uma boa aluna no direito, mas a paixão pelo jornalismo falou mais alto. Eu vim uma vez na aula, no ônibus, e aí eu ouvi que na Supersom, que é uma rádio aqui de Uberaba, que toca sertanejo, ia ter um concurso chamado Locutor por uma Hora. Aí eu vi sobre esse concurso e falei, é isso, eu vou participar. Aí eu fiz a inscrição e... eu acabei entre as finalistas nesse concurso. Olha. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer, né? Então, aí segui em frente. Trabalhei um tempo na Supersom, poucos meses, em rádio aqui em Uberaba. A Supersom foi uma experiência também, foi muito bom. Mas o jornalismo de TV era uma paixão, era um alvo que eu perseguia. Eu falava assim, não, eu quero ser repórter e apresentadora de TV. E que bom que eu consegui. Opa! Não, jornalismo você fez direito. Nossa boa, hein, Basílio? Caramba. Boa, Basílio, essa você trabalhou pra... Tô pensando, eu tô só esperando, vou acabar o assunto que eu vou lançar. Acho que ele tava desde o início caladinho, né? Tava só esperando a deixa. Tá, mas e você ficou, por último, na afiliada Rede Globo. Você nunca teve sonho de ir pra Globo mesmo? Sim, claro. Claro que eu tive. Não, mas às vezes eu quero Mas aí, ao longo da vida... e conforme a gente vai amadurecendo, a gente coloca outras questões na balança. E aí você pensa, tá, eu quero muito isso, mas eu também quero muito ter uma família. Eu quero muito isso, mas eu também quero ter qualidade de vida. Entendi. Né? Se põe na balança. Eu respeito muito quem toma essas decisões, né? E vambora. Mas a gente tem que pensar, o que a gente quer? E aí, no momento em que eu pude... colocar a mochila nas costas e falar assim, eu vou atrás, eu decidi ficar. Foi uma decisão. Cada escolha uma consequência. Então, eu quis ficar. E foi muito bom também essa experiência. Eu tinha muitos sonhos. Saí da TV Integração e tive a tranquilidade, assim, né, de amadurecer essa decisão no momento.
Porque eu tinha outros sonhos. Eu queria fazer um Fantástico, ter essa oportunidade. Jornalismo no interior é difícil. Nem sempre aparecem oportunidades para você entrar em rede. E quando tem outros colegas. Então, às vezes, nem sempre vai ser a sua vez de fazer rede. Fazer rede é entrar num programa de rede nacional. Então, é difícil. E aí eu pensei, nossa, eu vou sair agora, mas eu não cheguei ali onde eu queria. Mas eu não fiz aquilo. Mas era muito mais gritante a necessidade de um movimento, de uma mudança e de encerrar um ciclo. Por isso que foi, assim, apesar de dolorido, falar, nossa, mas eu amo tanto fazer o jornalismo aqui. Mas eu posso continuar a fazer o jornalismo de outro jeito. Né? Entendi. E aí foi. Você falou daquela reportagem da Pietra, né, que te deixou muito emocionado. E uma que te deixou, tipo assim, você riu muito, que você... Eu ri muito, nossa. Que se alegrou, uma que te deixou bem felizão, assim. Olha, já entrevistei muitos palhaços nas reportagens. Era sempre bom, né? Piada, humorista. Música é algo que te deixa muito feliz em fazer. Muitos artistas locais. Peças de teatro. Chegou a conhecer gente famosa, assim? Vinha pra cá? Eu vi algumas pessoas. Jorge Mateus, Eduardo Costa. Eu entrevistei o Eduardo Costa na época. Jorge Mateus, duplas sertanejas. Na TV, a gente teve a presença da Priscila Fantin, a gente teve Luana Piovani. Mas aí logo veio a pandemia, né? E aí uma parada com esses espetáculos. Recentemente, eu entrevistei um ator que veio com a peça aqui em Uberaba. Me impressionou a semelhança dele com o Chico Xavier. Ele se caracterizava, né, de uma maneira que era impressionante. Assim, você olhava... Né? Eu fui assistir a peça, inclusive, você ficou impressionado a semelhança. Como o artista tem, né? A capacidade de se camuflar, de se transformar e trazer realidade para aquilo que a gente está assistindo. E aqui em Uberaba a gente tem ótimos atores. Tem uma cena, né, que está sendo bastante reforçada. Tem o Myron Angel, que é um artista daqui, que faz teatro, que é palhaço também, que faz um trabalho incrível, faz livros. Então, é vasto. A gente precisa tentar descobrir, né, essas pessoas e valorizar cada vez mais a cultura e a participação desses artistas locais. Um dos nossos... como é que fala? O que a gente quer, né? Desejos? Desejo, sim. Do podcast é isso também, sabe? Mostrar mais o pessoal aqui de Uberaba. Uberaba tem muita gente boa. Muita. Só que às vezes fica meio escondido aqui, a gente quer pegar e mostrar mesmo, sabe? Nem que seja pra cidade, pro mundo, pra dar um... Sim. Um dos exemplos clássicos, não estou falando do podcast, mas de Uberaba mesmo. É aquela a banda que a gente criou, né? A Black Pantera lá. Que massa, né? Assim, eu conheço eles. Eu conheço eles de quando eu comecei quando eu tinha 16, 17 anos. Chaene, Charles e Rodrigo, que vão tocar no Rock in Rio. Imagina, cara. Que prestígio, né? Ter uma banda da cidade. E já fizeram turnê na Europa, os caras são bons demais. O mais estranho é que eles fizeram um turnê na Europa. Eles vão no Rock in Rio e você pergunta pro povo de Uberaba, eles não sabe o que é. Nem de nome, assim, às vezes, sabe? Você não precisa nem gostar de rock, mas conhecer a banda, foda assim, isso, né? Nós entrevistamos essa galera algumas vezes. Antes, no último programa, no último MG1 que eu fiz apresentando, né? Eles participaram ao vivo, anunciando o novo álbum deles, que é o Ascensão. Inclusive, a capa é muito emblemática, né? Que são duas moçambicanas, duas mulheres negras moçambicanas. É muito impactante. E eles têm essa raiz, assim, de protesto. Muito forte o álbum deles. Então, a música deles é um pouco legal. racista, né? E lógico, é respeitável, porque nem todo mundo curte rock pesado, né? Mas é importante valorizar também o fato de um artista local abrir tantas portas como eles têm feito. Sim. Né? Eu admiro. Assim. Black Pantera. Se eu tivesse no Raul Gil, eu ia tirar o chapéu, viu, Black Pantera? Black Pantera. Estamos esperando vocês aqui. Opa! já eu faço convite pra vocês aí. Mas tem o também de esportista, o João Menezes. Ele foi pra Olimpíada. Tenista de Uberaba. Incrível, né? A gente tem pessoas fortíssimas, assim, trabalhando e na Paralimpíada tem muitos medalhistas de Uberaba. Sim, olha, a Raíssa, que estava aqui em Uberaba, mas que seguiu para São Paulo. É do dardo, né? Mas a gente tem aqui a Ercileide, da Bocha, que é maravilhosa. E vários outros, né, que se a gente for falar aqui. Então, não dá pra citar todo mundo. Uberaba tá em todas. Alguém já disse isso, né? Uberaba tá em todas. Tá. Se a gente for olhar, realmente. Sim. A gente pode não ser os melhores, mas a gente tá em todas. Não, mas é muito bom, cara. Uberaba tem muita gente boa, nossa. Mas é aquele ditado de mineiro, né? Mineiro
Tá, é isso, cara. Mineiro tá em todo lugar, cara. Você pode ir lá na Europa, você pode ir lá na Finlândia, que vai ter um mineiro lá. O mineiro tá em todos os lugares. Eu não sou de Uberaba, mas eu tenho um respeito e um carinho por Uberaba. Né? No último aniversário, eu fiz um texto em homenagem a Uberaba falando sobre isso, das oportunidades que a cidade oferece para quem vem de fora. É uma cidade que te dá qualidade de vida, porque é uma cidade do interior que tem todos os serviços que a gente precisa, que encontraria numa cidade maior. Então, eu respeito demais Uberaba, eu agradeço muito as pessoas que eu encontrei aqui, eu fiz muitos amigos, eu encontrei um grande amor aqui em Uberaba, eu pude trabalhar com o que eu amo. Então, Uberaba me abriu todas as portas possíveis, né? Que talvez estando na minha cidade de origem, que é uma cidade menor, que eu amo muito e respeito muito também, que é Conceição, talvez não teria, se eu tivesse ficado lá. Sim. Mas, falando sobre jornalismo ainda, aquela época da Record sua, o que você pensava naquela época sobre... Porque agora você tem uma visão diferente sobre a Globo, quando você entrou na integração. Mas antes na Record, você tinha um sonho mais vívido, se não me engano. Na verdade, assim, cada casa que você passa, ela tem um posicionamento diferente. Os lugares por onde você trabalha, né? Você tem que respeitar as políticas da empresa, todo mundo se posiciona de um jeito diferente. A Paranaíba foi uma casa incrível, maravilhosa. Rogério Silva, que era o diretor na época. Danilo Caixeta, várias pessoas que eu conheci lá e que foram, assim, uma família. E eu vivi um momento muito complicado. Na época, quando eu trabalhava na Paranaíba, eu tive uma trombose venosa cerebral. Nossa. Foi muito sério. Eu tive essa trombose, eu perdi a visão do lado esquerdo na época, eu perdi os movimentos. E eles me acolheram muito naquele momento. Né? O que eu mais queria era voltar pro trabalho. Na Paranaíba, o que é diferente da TV Integração? A Paranaíba, ela tem uma editoria mais voltada para assuntos policiais e comunitários. Cada empresa trabalha de um jeito. Então, se a gente perceber, por exemplo, Band, Record, eles têm uma editoria mais comunitária, mais policial. A gente vê mais isso, porque eles têm programas na casa. Por exemplo, na Band tem o Minas Urgente, né? Tem o Brasil Urgente, nacional. Na TV Paranaíba tem o Cidade Alerta. Então, são programas mais voltados para esse nicho. Na TV Integração, você acaba passando por tudo isso, né? Você faz até um pouco menos desses... Perdão, bati aqui no microfone, desculpa, gente. Não dá nada. Um pouco menos desses assuntos, porque você transita por todos. Então, você faz saúde, cultura, economia, e assim vai. Você não fica focada, às vezes, em determinado assunto. Legal. É isso que difere. E agora? O que a Joyce quer agora? Agora, eu quero primeiro dar uma descansada nesses próximos dias, colocar a cabeça no lugar. Eu tenho muitas ideias, mas para tirar do papel, a gente precisa ter clareza, né? E saber onde a gente quer chegar é importante, porque senão qualquer lugar serve. Mas, de fato, eu quero muito estar mais presente nas redes sociais, continuar trabalhando com comunicação, oferecendo treinamentos, mentorias, de algo que eu amo muito e que eu posso passar para o outro. Né? O que eu aprendi, eu quero servir, passar para o outro, poder auxiliar dessa maneira também. Então, já posso adiantar isso, que eu vou continuar fazendo comunicação. Né? Se eu for abrir um curso de comunicação aí, já pode ter um aluno, já precisa. Então, 6, viu? 6, viu? E nem foi trocadilho agora. Eu já tô com uma turma pronta, então, fechada. Pois é. Vocês estão de prova aí, hein? Depois eu vou contar pra vocês. Não, eu tô falando sério, eu quero melhorar nisso, porque eu quero que isso aqui vai pra frente. Você sabe, Alisson, tem gente que fala assim, comunicação é um dom. É lógico que a gente tem uma predisposição, mas tudo que a gente se propõe a fazer é treino. Sim. Se você se esforça e todos os dias faz essa repetição e treina, gente, vai chegar uma hora que você vai ser bom naquilo. Né? Você vai fazer direito. Porque você está treinando. Prática, repetição, é treino. Só que as pessoas, e a maioria delas, não estão dispostas a pagar o preço. Porque dá trabalho estudar. Dá trabalho acordar cedo. Não vou. É chato. Eu tô com preguiça. Esses últimos dias em que eu tava me preparando para essa saída, estudando muitas coisas, e o Matheus é prova disso. Eu acordava, assim, 5 horas da manhã para estudar. Aí eu ia trabalhar, eu voltava do trabalho, e eu tenho feito isso, né? Eu volto do trabalho, eu já mergulho ali nos estudos, e até a noite. E aí você precisa abrir mão, né? Da nossa vida, por exemplo, ele me respeita muito nessa parte, assim, eu tô estudando nesse momento. Tem que abrir mão um pouco da sua vida social, às vezes.
tem que pagar um preço. Aí lá na frente, quando você faz alguma coisa que é bom, que se destaca, alguém fala assim, poxa, fulano tem sorte. Nossa, isso me mata, cara. Isso. Pô, fulano é privilegiado. Mas ninguém sabe que você estava acordando às 5 horas da manhã, metendo a cara no livro. E ninguém nunca te perguntou, quem te colocou lá? Não? Ou já teve essa pergunta? Eu ouvi uma vez, eu acho, né? Que sempre tem que pergunta. Quem te indicou. Nossa. A TV Integração era sempre um sonho, mas assim, quando eu recebi 3 convites para ir pra Integração antes de fato ir, se eu não me engano. O primeiro, eu tinha acabado de assinar o contrato com a TV Paranaíba Record. Poucas pessoas sabem disso. Eu tinha acabado de assinar o contrato, estava lá em Uberlândia, fazendo ambientação, porque eu representei a sucursal aqui em Uberaba. Então, o equipamento era meu, eu que contratava o cinegrafista. Era uma responsabilidade de um tamanho Nossa, imagina. Que era muito grande. O carro era meu. Assim, eu tinha que conduzir um negócio ali, meio que ainda sem experiência nessa parte de administrar. Eu fechei o contrato com eles, mudaram meu cabelo, compraram as roupas. Eu recebo uma ligação à tarde. França, que era o supervisor de jornalismo da TV Integração na época, me chamando pra ir pra lá. E aí eu falei, França, eu não acredito que eu recebi essa ligação. E eu me emocionei muito. Eu falei pra ele, eu nunca pensei que eu fosse receber uma ligação. Porque assim, eu sempre fui... Eu não era tão gordinha quanto eu tô agora, naquela época. Mas na faculdade, eu sempre tive mais corpo. E eu tenho marquinha no rosto de acne, né, da adolescência. E eu cheguei a ouvir, né, na faculdade, que eu não conseguiria fazer parte de um time de uma afiliada, por exemplo, da Globo, porque eu não fazia parte de um padrão. Eu não era um padrão. Quanta bobagem, né? Naquela época, isso mexeu comigo de tal maneira que eu falei, vou mostrar que vocês estão errados, Vamos ver se eu não vou fazer parte. Então, instintivamente, eu trabalhava, eu fazia o melhor que eu podia, porque eu sabia que um dia... Mas ao mesmo tempo, inconscientemente, eu falava assim, não sei, será? Então, quando a França ligou, foi... Nossa! Aí eu falei, França, eu... imaginei que talvez não recebesse essa ligação. E agora eu tô sofrendo, porque eu acabei de fechar um contrato, eu não tenho coragem de chegar na Paranaíba e falar assim, muito obrigada. Tô saindo, né? Não quero. Não tenho coragem. E eu fui sincera, e olha, a gente não perde por ser sincero e honesto e falar a verdade com os outros. E ele falou, olha, você não tá fechando uma porta, você tá abrindo outras. E aí depois eu recebi outros convites. Então, assim, sabe? Não era para ser naquele momento. E é importante que a gente esteja preparado para aceitar. Porque muitas vezes que a gente toma decisões assim, levando tudo no peito, né? Mete o louco e aceita, a gente pode quebrar a cara. Eu sou uma pessoa que eu não sou religiosa, mas eu acredito muito em Deus. Muito, muito, muito. Tem um lema de que Deus é bom o tempo todo. Eu gravo uma espécie de mini podcast toda quarta-feira, chamado Quartinha. Que eu distribuo para os meus contatos pessoais. Quem conhece sabe. Desde a época da trombose, né? Que me despertou ainda mais a espiritualidade, assim. A fé de que é possível a gente superar barreiras, assim. Então, assim, eu não sou religiosa, mas eu acredito demais em Deus, o quanto Ele é bom. E que há um tempo para todas as coisas. Às vezes você não tá preparado. E a gente não entende. A gente só descobre depois, quando a gente passa por alguma razão e fala assim, nossa, não era para ser daquele jeito. Porque eu não ia dar conta de fazer isso. Não estava preparado para aquilo. Pode ser um livramento, né? Quantas vezes você, por exemplo, saiu de casa, Basílio, Alisson, atrasado, correndo, querendo chegar a tempo, se atrasou por alguma razão, mas era para você se atrasar. Talvez era para você se atrasar. Para não ter que passar por outra coisa, sabe? Eu acredito muito nisso. E peraí, só um minutinho. Daquelas pessoas falaram, você nunca vai estar lá. Quantas chegaram onde você tá? Então, né? Chupa, galera. Tem isso também. Eu me orgulho muito, porque eu sei que teve gente que desistiu no meio do caminho. Eu sei que teve gente que não teve oportunidades. Mas também sei que teve gente que nem batalhou por isso. E eu volto a dizer, tem que estar disposto a pagar um preço. Né? Claro, você acha que o Messi um dia acordou, vou jogar futebol, e foi o melhor do mundo? Não é assim, né? Eu tô tanto que treino, cara. Todas as pessoas que estão lá no topo, e eu nem tô no topo, né? Eu alcancei coisas que eu almejava, tenho muito mais coisas que eu gostaria de ter, não sou a melhor, nunca disse isso, mas eu tento ser a melhor pra mim, por mim, melhor que eu posso ser todos os dias. Não quero ser melhor que ninguém, mas eu quero ser melhor pra mim, por mim, todos os dias. Isso é perfeito. E isso é legal. Muita gente não entende isso, né, cara? Tem gente que quer ser, eu quero ser melhor que fulano, quer ser melhor que ciclano, mas não faz por si, né? Não faz por
porque quer. Faz porque, fulano tem um carro tipo Mercedes, eu quero ter um BMW, sei lá. Pois é. E assim vai. E o que ele faz pra ter a BMW, né? Ter referências é importante, né? Você admirar alguém, buscar pessoas pra se espelhar, mas você tem que estar disposto. Sim. Não adianta você espelhar ser uma pessoa, mas não querer pagar o preço que ela pagou, né? Então, eu acho que isso chega a ser uma ignorância. Então, muita gente, nossa, fulano passou em concurso, vou passar também, mas não quer estudar, não quer abdicar da vida social um pouquinho pra estudar. É porque dá trabalho. Dá. Pois é. Dá trabalho. E a gente gosta do fácil. Quem não gosta de alguma coisa que é fácil? A gente vê uma coisa que nem... Isso aí, coisa... Dinheiro fácil. Você pode... É isso aí que eu ia falar, ó. Você procura na internet lá. Como fazer dinheiro a longo prazo. Sei lá, 10 mil visualizações. Como fazer dinheiro, muito dinheiro em 2 dias. 1 milhão de visualizações. Cara... 1 milhão de trouxa. 1 milhão de trouxa que Você sabe que tem uma explicação pra isso, que é a neurociência, né? O nosso cérebro funciona num sistema de recompensa. Por isso que a maioria entende que tem que ir lá e pensa... Até eu digo isso, por exemplo, num exemplo. Eu quero muito emagrecer. Mas eu sou teimosa, eu gosto muito de comer e eu quero resultado imediato. E se eu quero resultado imediato, eu faço dieta 1 semana, eu não emagreci 20 quilos em 1 semana. Entendi. E aí eu paro. Quando o correto é eu continuar, porque essa somatória de 1 quilo por semana, meio quilo por semana, lá no final do ano, vai me trazer o resultado que eu queria. Sim. O Matheus tá me olhando, ele sabe o que é isso, né? Eu falo assim, poxa, vou fazer a dieta. Aí eu não emagreço 20 quilos em 1 semana. Eu queria emagrecer 20 quilos. Eu entendo vocês. Eu entendo, meninas, que também estão nessa. Não dá, não é assim. O cérebro tem um sistema de recompensa, mas você precisa driblar isso. E é outra dificuldade, né? Driblar esse sistema de recompensa. Isso aí tá parecendo um papo que eu estudei, não falo mal, coach. Coach? Não é coach, mas eu tô estudando neurociência. Yes. Eu tô fazendo uma pós-graduação. Sim. Mas você sabe que eu admiro quem tem a forma de coach e quem faz coach. Sabe por quê, Alisson? Que legal, eu admiro. Porque na vida a gente precisa de incentivo. Sim. O ser humano, ele precisa, é um combustível. E o coach é também uma referência. Por isso, assim, eu nunca falei mal de coach e não falo. Porque eu tenho uma espécie de coach que não é coach, que é alguém que eu busco sempre para ter referência, para conversar, para ter outra opinião, uma espécie de guru, né? E até a Rosângela, uma grande amiga, beijo, Rô. A Rosângela é uma pessoa muito espiritualizada, muito madura. A gente precisa de referências. Por exemplo, meu pai, para mim, é uma grande referência. É uma referência de empreendedor, de história, de trabalho duro. Eu estava muito em dúvida quando eu fui tomar essa decisão e a conversa com a Rosângela e depois com meu pai, essas conversas que eu tive fizeram toda a diferença. Abriram a minha mente. Esclareceram. O meu pai, por exemplo, me disse assim, contando a história dele, Joyce, você se lembra que ele trabalhava numa madeireira, lá em Conceição. Você se lembra que quando eu saí da madeireira, eu ganhava até relativamente bem pro meu cargo? Mas não era o salário. Não era o salário. Eu queria mais, eu queria me movimentar, eu queria dar para minha família outras condições. E eu tinha 2 filhos. Você tá com medo de tomar uma decisão agora? Eu tinha 2 filhos, eu tinha 2 bocas para alimentar. Pensa se eu não senti medo, mas eu fui com medo. E aí, deu tudo certo? Não deu tudo certo, porque no caminho tem muitos obstáculos, pedras. E a gente nunca tropeça em pedras grandes. A Shirley Bert, que é uma gestora de saúde, falou isso um dia e eu não vou me esquecer. A gente nunca tropeça em pedras grandes, sabe por quê? Porque a gente tá vendo. A gente tropeça naquelas miudinhas, pequenas. Problemas que às vezes a gente não vê que tem, não enxerga. Porque eles são pequenos, a gente não presta atenção. Lá na frente podem fazer a diferença. Então ele disse, você tá com medo? Eu tinha 2 bocas para alimentar. Coloca nas mãos de Deus e vai. Faz o certo e vai. E você só vai saber se vai dar certo se você tentar. Porque se você ficar nessa daí agora, quando chegar lá na frente, você vai baixar a cabeça e falar assim, eu podia ter tentado. E não fez. Então, essa conversa com meu pai, com meu coach, me incentivou. E o ser humano precisa de motivação. Imagina, precisa. Tem dias que a gente tá cansado e motivação é algo que a gente precisa ter partindo da gente mesmo, mas nem sempre a gente tem. Então, quando a gente tem um amigo que fala, cara, vai lá, Basílio, não vai fazer, vai dar certo. E eu sei que tem gente também que, puxa, a gente vai fazer isso daí? Não vai dar certo. Não, então, se cercar de pessoas que têm essa motivação, ter um coach, ter uma referência, um guru, um líder na sua religião,
né? Sim. Independentemente da religião que você siga, eu acho super válido e eu apoio muito. Sim. Minha visão eu nunca vou também xingar o coach, até porque eu fiz. Você é um, né? Mas a minha visão. Mas não tem alguém que você consulte, que você confie, que seja sua referência, que te incentive? Com certeza. Porque até um psicólogo precisa fazer terapia. Sim. Sim. Exatamente. Porque, vamos lá. Por que o povo xinga tanto o coach? Por que ele é mal visto? Cara, mas é por causa tem dos muito maus charlatão. coaches. É, por causa disso. Em todo lugar, né, Mas Alisson? tem Em todas as charlatão, profissões. Tem. E o João de Deus, por exemplo? Pô. Então, né? Tanto e um médico que estupra os pacientes. Em todas as profissões, em todos os Só que é lugares. nova, assim, profissionalmente nova a categoria. Então, Por isso que é importante conhecer, né? Conhecer sem fazer julgamento, né? Julgar o livro pela capa. Porque em todas as profissões, um dentista, um advogado, um professor, vai ter gente que não levar a sério. A gente não pode fazer mau juízo de uma profissão, de uma classe inteira. Por causa de um ou outro. Por causa de um ou de outro. Não, quem aqui, quantas pessoas aqui? Todo mundo tem certeza que teve pelo menos um professor ruim na vida. Sim. E às vezes... E não é todos os professores são ruins. Às vezes Basílio, ele nem era um professor ruim. Não, às vezes ele ele tinha sabia, muito conhecimento. Só não sabia passar mas ele frente. falhava na comunicação, que é passar conhecimento A adiante. gente teve lá, né? E o conhecimento só é válido quando ele é passado adiante, né? E se a Joyce não fosse comunicadora? Eu queria ser cantora. Cantora? Eu canto no chuveiro, eu canto em tudo. Não tenho técnica, mas se eu tenho um trem mineiro, né? Se tem um trem que eu gosto, é de cantar. Mas sua voz é bonita, Obrigada, mas eu não tenho técnica nenhuma. Não, mas no chuveiro não precisa, não. Mas agora vai ter tempo aí, ó. Pega o violão aí. Vamos ver se não tem mesmo. Eu não sei se o meu ritmo combina com vocês. Eu sou pagodeira. Gente. Tô brincando, eu ouço tudo. Mas assim, dentro. se tem uma coisa que eu gosto muito de ouvir é pagode. Mas você não falou que gosta de Backstreet Boys? A gente toca. Foi uma época, né, Basílio? Assim, bem distante. Eu já tô... Uma vez que gosta, não para de gostar, não. Mas eu gosto. Se eu não fosse jornalista, eu gostaria de ser abençoada com uma voz bem boa, com técnica, eu estudaria, né? Mas já é boa. E aí eu... Só precisa reforçar a técnica, então. E respirar, né? É difícil. Respiração. Então, mas eu já li que o canto, assim, é uma das... Quer ver? Uma das técnicas mais... Tipo, qualquer um. Entre eles falam assim, que qualquer um pode aprender a cantar bem. Desde que estude direito, tem um bom professor. Mas qualquer um pode tocar uma guitarra bem. Sim. Sabe? Eu adoraria, gente, fazer um show assim, imagina. Imagina a emoção de um músico. 100 mil pessoas. Num estádio. Eu fico Todo mundo imaginando, cantando sua música. Caraca, que Deve ser doideira, legal, né? Na pandemia, teve gente que fez shows em estádios para as pessoas dentro do carro. Drive-thru, né? Foi mesmo. Drive-in. Drive-thru é diferente, né? Drive-in. Drive-in, né, Alexandre? Drive-in. Imagina, até dentro lá do carro, as pessoas, milhares de pessoas. Mas, assim, numa situação comum, clássica, sem pandemia, sem nada. Imagina as pessoas cantando a sua música, gritando lá, cantando. Todo mundo tem uma trilha sonora, né? Sim. Música é algo que move o mundo. Todo mundo tem uma trilha sonora, uma música que fez diferença. Gente, tudo fica melhor com música. Tudo. Por exemplo, você tá lá, tipo, não, tem que limpar a casa, velho. Eu faço Você põe isso. sua playlist, já era, velho. Tem que ver. Eu No só ódio, vou mas você arrumar a limpa. casa se tiver música. Não tem Mesmo? jeito, mesmo. E no carro, uma coisa que eu adoro por Nossa, exemplo, música quando no eu ia carro pro é bom. trabalho, né? Eu coloco lá no Eu não último podia, volume. não, E como o cara. Matheus sabe disso, quando eu vai gosto de uma cantando. música, eu coloco ela pra tocar E 1 repetindo. bilhão de... Eu não posso fazer isso que eu começo a viajar na música. Esquece, Eu né? esqueço, cara. 1 bilhão de vezes. Cadê aqui, gente, no podcast do Fábio. Tá aí no link aí, viu, gente? No canal. Tomar banho. Você pega uma playlist lá. Eu prefiro música calma. Põe, apaga a luz, toma banho no escuro, ouvindo sua música. Faz, dá uma vibe olha assim, essa ó. técnica do Basílio. É sério. Te juro. Assim, talvez o banho vai sair muito bom, mas que você vai Basílio, relaxar, vai. eu fico imaginando, Basílio, a sua conta de água Não, e mas é de energia rapidinho. elétrica. O banho é mais aí, tem que ser o banho normal, o tempo normal. Você Só põe que a sua playlist. Se a sua playlist for, por exemplo, de Pink Floyd, você tá ferrado. Cada música é 10 minutos. Basílio ouvindo o Eduardo e Mônica. Pois é. Meu Deus. Né? Faroeste Caboclo? Nossa, daqui 2 dias acaba a música. Do Inferior, né? 15 minutos de Pois música. é. Nossa, dá não. Mas Não, mas é bom, sério, bom, galera, é bom. bom. Não Nossa, precisa ser escuro total, não. Você põe, tipo, acende a luz do quarto relaxante. e deixa do banheiro apagado. Vamos relaxante. fazer, gente. Depois vocês Compensa, galera, faz aí. vão lá na página do Vocês Viu o podcast e contem lá se deu resultado. É, muito bom.
O negócio é bom mesmo, fica relaxante. Falando em página, me sigam, viu? @Joyce Rodrigues no Instagram. Já vou vender meu peixe, baseado. Pode vender, não, a gente vai colocar na favor. descrição aqui, fala pra cá. Me sigam lá, Joyce Rodrigues, Joyce com Y, para vocês acompanharem também os novos projetos, para vocês baterem um papo comigo, mandarem perguntas, estou lá à disposição. Já vou vender esse peixe. Quero ver todo mundo seguindo lá também. Todos os links na descrição, de boa, então acompanha ela lá também. Acompanha a gente também, pô. Vou adorar. Vamos dividir, um pouquinho pra cada. Um pouquinho pra lá, Não precisa dividir, vai todo mundo pra todos os lados. Funcionado, ó. Zaba aí, ó. Um pra cada. Mas segue ela lá, gente. Uma vez eu vi no seu Instagram, você tava falando de voz. Você tem, como é que é, vergonha da sua voz? É um projeto que tá vindo aí? Um projeto que já existe, seu? Como é que é? É um dos projetos que eu contei pra vocês de ensinar aquilo que eu já aprendi. Por que não ensinar outra pessoa? Muitas pessoas têm vergonha, e eu descobri isso. Muitas pessoas têm vergonha de se ouvir. Às vezes não grava mensagem no celular, de áudio, só escreve, porque não gosta de se ouvir. Tem vergonha da própria voz. E aí, sabe aquela história do anjinho e do capetinho, assim, né? Às vezes tem uma voz no nosso inconsciente que se a gente for abrir o cérebro, fazer uma ressonância lá, que não existe nada disso, né? A gente é que cria, te desencorajando a fazer as coisas. E uma delas é não falar, não colocar sua voz pra fora, que a sua voz é feia. E é natural essa percepção, porque o que eu digo aqui pra você, quando eu gravo, é diferente, né, o que eu ouço. Então é muito natural. Mas quando você treina a sua voz, o jeito de você falar, ou tem coragem de falar mais alto, tem gente que tem tanta vergonha da voz que conversa assim baixinho, né? Mas pra dentro. Então, quando você ganha essa autoconfiança, você aprende a se comunicar melhor. E comunicação abre muitas portas, viu? Vou dizer pra vocês. Na faculdade, quando a gente tem vergonha de apresentar um trabalho por falha na comunicação, a gente ganha menos nota. Não é? Num estágio, às vezes a gente perde a oportunidade de um estágio porque ficou com medo de levantar a mão e fazer isso. Quando você é um vendedor, você perde a oportunidade de convencer o seu cliente a comprar aquilo porque você não se comunica bem. Então, a comunicação hoje a gente fala muitas palavras americanizadas, né? É uma soft skill. É uma habilidade que todo gestor, que todo mundo em qualquer profissão precisa ter. Quando você conversa com uma pessoa, você já está se comunicando, transmitindo uma mensagem. Não dá pra falar em vida sem comunicação. Da minha, mas que não era como, tipo, vergonha da minha voz, assim, é porque todo mundo falava, sua voz é muito alta, não sei o quê, muito baixinha, aí ninguém ouvia. Aí eu aprendi a controlar, falei assim, tem que aprender, porque aí eu ficava assim, não, mas eu não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Aí eu falava, não, tô falando muito alto. Eu falei assim, pô, velho, cadê o... Vou regular isso aí, Vamos regular. Mas hoje em dia tá mais tranquilo. E tudo é treinável, se você fala... Mas em determinadas situações você precisa falar mais calmo, mais pausadamente. Em outras você precisa se expressar com mais potência, energia. Depende da situação, né? Quando você entende isso, eu acho que você encara com maior facilidade esse negócio da voz. A minha voz já é assim, só que eu não consigo falar muito alto. Quando eu falo muito alto, me incomoda. Entendi. Não sei por quê, mas me incomoda bastante. Alto, né? Porque se você precisar um dia falar alto com mais frequência, você vai ter que desenvolver essa habilidade. Sim. Mas... Só ir morar de Bar da Cachoeira, que já era. Obrigado a falar alto. Não é vergonha da voz, não, porque, cara, eu me pego, às vezes, tem dia ouvindo meus áudios, cara. Eu gosto da minha voz. E assim, agora, a sociedade é tão louca, às vezes, né? Por exemplo, o WhatsApp te dá a oportunidade de acelerar um áudio. A gente já não presta atenção no outro, não se doa por completo, assim. Às vezes você tá escutando, mas não tá ouvindo, né? O que o outro tá falando, não tá prestando atenção. E com essa função de acelerar, dias atrás, a Gabriela Prioli, que é apresentadora de TV, até falou sobre isso, né? Que pra gente refletir. A gente acelera o áudio do outro, aquela loucura. Qual o sentido? Pra onde a gente tá correndo? Já se perguntou? Pra onde que eu tô correndo? E você já pensou uma coisa? A pessoa dedicou, por exemplo, 1 minuto pra conversar com você. E aí você acelera duas vezes. E você não tá dedicando o seu tempo ao mesmo tempo que ela se dedicou. E você às vezes nem entendeu, não compreendeu, e ela precisava de uma resposta, e você respondeu de qualquer jeito. Quando responde, né? Porque tem gente que é assim. Eu mando uma mensagem, ela me responde daqui a 1 mês. Eu tenho esses contatos no telefone. Mandei hoje, daqui a 1 mês ela me responde. Aí quando a pessoa te manda tipo uns 4 áudios, você ouve o primeiro, aí
Você ouve o primeiro e já vai respondendo o primeiro. Aí você tá ouvindo o segundo respondendo o primeiro. Cara, você não responde a nada no final. A gente brinca que não são confiáveis aquelas pessoas que o WhatsApp não tem a função de marcar quando a mensagem chegou, né? Quando ela lê em azulzinho, né? Não são pessoas confiáveis. Eu acho. Eu acho difícil, chato aquilo lá, né, velho? Mas beleza. E a sua adolescência? O que você fez além do... Fez um teatro? Eu não fiz nada disso, eu gostaria de ter feito. Eu fazia na escola, mas não tive nada. Coisas que eu gostaria de ter feito enquanto adolescente e não tive oportunidade. Talvez também não busquei, né? Não tinha tanto conhecimento. Queria ter estudado inglês, é algo que eu tô fazendo. Boa. Muitas coisas eu tô fazendo agora que eu não tinha oportunidade de fazer antes. Queria ter me dedicado, assim, a várias coisas. Ó, eu não aprendi a nadar. Eu tenho um trauma que eu não aprendi a nadar. Aí, quando criança, eu caí numa piscina, fui empurrada, né? E eu não aprendi a nadar. E eu adoro água. Amo água. Vou pra praia, cachoeira. Mas tomo muito cuidado. É algo que eu quero aprender ainda. O inglês estou fazendo agora. Tô tentando fazer coisas que eu queria ter feito e não fiz antes. Por exemplo, eu ganhei um cavaquinho do meu irmão. Legal. E é muito legal a história, porque ele achou no lixo o cavaquinho em perfeitas condições. Até hoje eu não fui lá fazer aula. Tentei aprender a corda do cavaquinho, se vocês tocam algum instrumento, deve saber. Ela é muito mais rígida, né, do que um violão, por exemplo. Aí não consegui sozinha. Que legal. Então, se você é professor aço, né? de cavaquinho, quer fazer uma... arrasta pra cima. Quer uma aluna, uma parceria, arrasta pra cima. Mas assim, eu queria muito aprender a tocar, tá lá ainda. Eu ainda vou me esforçar pra aprender. Que é algo que eu tenho muita vontade. Vou ficar muito enjoada se eu aprender a tocar cavaquinho. Vai levar pra todo lado, né? Vou ficar muito enjoada. Eu vou achar que eu sou cantora. Gente, vai ser um desastre. É só se dedicar, velho. Mas eu vou tentar. Não, mas você queria ser não cantora. Vai tentar, você vai fazer. Vou fazer. Você falou, queria ser cantora. Quer tocar cavaquinho? Já era, ó. Faz os dois já, pois então. Já canta em inglês. Já canta em inglês também, ó. Pagode em inglês? Que maravilha. Meu Deus. Japonês? Tem japonês. Não é? Sem versão da Rihanna, fica ótimo. Eu super apoio. É o brasileiro diferenciado, né? Mas assim, eu fui uma adolescente muito tímida em algumas situações. Até por causa da minha criação, né? Meus pais eram muito conservadores. E é tão engraçado a evolução, porque hoje eles são tão diferentes, né? Talvez porque eu também amadureci tudo, mas eles eram muito ciumentos, muito rígidos. Até porque a minha mãe teve uma gravidez na adolescência. Então eu imagino que ela projetava em mim os medos, né? E todas as situações que ela viveu. Ela ficou grávida muito cedo, aos 15. A relação dela com meu pai começou muito cedo. Eram outros tempos, né? Eles foram morar juntos muito jovens. Construíram tudo com muita dificuldade. E aí penso que projetavam em mim esses medos. Então tem uma história muito engraçada. É um micão, né, gente? Pode falar. Vocês que estão assistindo, é um micão. Mas quando eu beijei a primeira vez, adolescente, eu tinha já uns, 16 anos. Muito velha, né, gente, pra turma de hoje. Pra hoje, de hoje, então, mas pra minha turma também. Todo mundo tinha beijado. Mas pra mim, ele era e eu tava nova. lá, ainda não beijei. Eu inventei de dar um beijo na porta da escola. Fiz isso porque uma professora viu, ligou pro meu pai. Nossa. Ele ficou um mês. E meu pai tinha um Fusca. Adolescente morre de vergonha que o pai acompanha, né? Sim. A maioria de adolescentes. Sim. Então, meu pai tinha um Fusca, ele ficou um mês me levando de Fusca na porta da escola. Eu queria morrer. Por causa de um beijo, que nem foi um beijo de língua, hein? Olha só o preço que eu paguei. Mas é muito engraçada essa história, por conta dessa criação mais rígida. Eu fiquei tão traumatizada, e quando eu fui pedir pra namorar mesmo pro meu pai, né, que eu ia levar um garoto lá em casa, eu chorei muito. Falei, mãe, socorro. Minha mãe ria, né? Precisa de tudo isso, mas eu tinha muito medo. Então, eu sempre fui muito medrosa. A gente cria umas fobias com os pais, né? Acha que ele vai achar Sabe aquele ruim? pai que passava na sala e o namorado tava lá e o pai passa e ignora? Não tem ninguém ali. Meu pai era desses. Só pra quem tá... Passava assim, ó. Só pros jovens que não tá entendendo muito. Quem vê a relação que ele tem com o Matheus tá nos bastidores, né? O Matheus é meu namorado. Estamos esperando aí um pedido. Uai. É o meu namorado. Mas assim... Da ideia não. Quem vê a relação do meu pai hoje com... o diabinho Quem vê a relação do meu pai hoje com o Matheus, não imagina que um dia ele já foi assim, né? Mas era muito engraçado. Não era engraçado pra mim, mas hoje eu conto essa história. Sim. Eu fico rindo de tudo isso. Mas eu tive uma criação muito rígida e, como eu disse pra vocês, eu agradeço. Porque eu sei diferenciar muito bem o que é certo e o que é errado. Tive uma educação rígida que me construiu, assim, enquanto pessoa, na linha reta. Boa. Né? Então, agradeço. E aí? Pessoal, voltamos aqui com a nossa queridíssima Joyce. Oi.
Joyce, então, a gente tava falando aqui nos bastidores e tal. O que você sentiu, assim, na primeira vez que você entrou no Link ao vivo? Qual emissora que foi? Já foi na integração ou já foi antes nas outras? Não, acho que eu participei antes na Band, mas eu não tenho uma lembrança desse momento. Em contrapartida, eu me lembro de uma vez que eu entrei ao vivo que eu me senti muito nervosa. Foi durante um julgamento que a gente estava fazendo cobertura na TV Paranaíba. E sabe aqueles dias em que o nervosismo bate assim, que você fala, meu Deus, será que eu vou dar conta de controlar? Eu me lembro desse dia, eu fiquei muito nervosa, transpirando muito. Quando acabou o vivo, eu falei, graças a Deus. Achei que eu ia desmaiar, né? E isso acontece muitas vezes na rotina da gente, assim, alguma situação que desperta o estresse, né? O cérebro que é feito para nos mostrar fuga ou luta, ele fala, ops, tá em perigo. Aí vem o estresse, o cortisol, você começa a transpirar, ficar nervoso. Então eu me lembro desse em específico, na Paranaíba, foi um julgamento que a gente estava acompanhando. E eu não sei dizer se foi em relação àquele caso daquela estudante de medicina, Virlânia. Vocês se lembram desse caso? Ela foi assassinada? Sim. Eu acho que era em relação a esse caso. A memória, assim, falhou agora para buscar. Mas foi nisso. Eu fiquei muito ansiosa. E era o meu primeiro ao vivo pela Paranaíba. Ah, entendi. Então, como era uma mudança de casa, né, tudo... Nesse dia eu fiquei muito nervosa. Mas o medo sempre vem, né? Vai com medo, porque o que te faz corajoso não é você, enfim... O medo faz bem, assim que eles falam, né? É você ter medo e ainda assim... Que o medo te prepara, o medo te prepara você não fazer coisa errada, Justamente. né? Estudar. O medo, na realidade, é aquilo que faz você sobreviver. Justamente. O medo é a sobrevivência do ser Não humano. pode te paralisar, né? Porque muitas vezes a gente tem vontade de não fazer. É o piripaque do Chaves, né? Ainda bem que vem alguém com água na Joga cara, né, água, Basílio? E fala, vai. Uma outra pergunta aqui que eu tenho, assim, sempre tive. Repórter, está lá, link ao vivo, vontade, Ai, a natureza Basílio, chama, e aí? Isso nunca aconteceu. Não. Sério? Gente, Basílio, eu tô chocada. Mas é verdade. Não, mas pode tem... acontecer. Tem alguns vídeos Sim, horrorosos na rede social. É. Mas nunca me aconteceu. Lógico que no dia a dia, por exemplo, segurar xixi é algo que a gente faz muito, né? Porque não dá tempo de ficar parando. Mal, né? Então, assim, uma coisa que eu faço, infelizmente, era tomar pouca água, que é péssimo. É horrível. Porque você sabe que às vezes você não vai ter tempo de ir ao banheiro. Sim. Então, você acaba diminuindo a ingestão de água. Mas graças a Deus, eu nunca passei nenhum aperto desse tipo. Imagina. É, porque a gente vê muito. Tanto Já tive soluço antes de entrar ao vivo. Fala, meu Deus, é agora. E aí? Aí parava, não sei, ora, né? Fala, Deus. Aí eu prendo respiração, até quase morrer, aí passa. Tem aqueles negócios de você beber uma bebida ao contrário. Meu cinegrafista uma vez me deu um susto, gente, fazendo gracinha. Mas não funciona, susto não funciona. Mas assim, graças a Deus, parou antes do ao vivo. Legal. Mas imagina, nossa, meu Deus. Uma matéria que te motivou a continuar. Que me motivou a continuar. Olha, foram muitas matérias, assim, emocionantes. Por exemplo, uma matéria que me motivou a continuar aqui em Uberaba, tem a Pretinha, que é uma moradora em situação de vulnerabilidade de rua, que vive lá no Costa Teles. Tem até uma página no Instagram chamada Biblioteca da Pretinha. Então, eu passei um dia lá no Costa Teles e vi a Pretinha, ela montou uma biblioteca. Sabe, uma estante com livros. Aquilo me chamou a atenção, eu falei, eu quero contar essa história. E aí eu contei essa história. Contei a história da Pretinha, ex-usuária, em situação de vulnerabilidade, né? E vivi ali com os cachorrinhos naquele terreno que o dono do terreno cedeu para ela morar, em condições, gente, assim, muito difíceis, né? Sem encanamento, sem saneamento, imagina. Então, contei a história dela. E uma moradora, alguém que está na rua e que se preocupa em oferecer algo de bom para o outro. Ela montou uma biblioteca para quem passasse por ali ou as crianças do bairro pudessem usufruir dos livros. Pensa, alguém que não tem nada a oferecer e que entrega tudo que tem. Que massa. Isso me motivou. Eu falei, nossa, ela não tem nada e ela está tentando fazer algo por alguém. Ela não tem nada e tem mais que muita gente. Então, assim, não tenho desculpa, né? Sim, Pra não fazer o melhor que eu posso. Se a Pretinha não tem nada, tá fazendo o incrível que ela pode fazer. É bom que a gente aprende, às vezes, vendo esse tipo de situação, a gente até para de reclamar de algumas coisas na nossa vida, né? Sim, nossa, exemplos não faltam no dia a dia pra você falar assim, poxa. Não, o meu, que eu parei muito mesmo, foi depois que eu fiz o estágio no hospital. Falei, pô, velho, tanto de gente, tipo,
sabe, que tava feliz, sabe? Tava muito mal mesmo. Ou às vezes não ia nunca mais andar, ou doença terminal, cara. E felizão, sabe? Nossa, que bom que minha família tá aqui me ajudando. Isso. E eu assim, eu falei, pô, velho, eu reclamando porque eu bati o dedo na mesa de manhã, sabe? Basílio, parece clichê, né? Mas se você reparar, quando você para de reclamar, quanta coisa muda. Parece que o universo entende, assim, e as coisas acontecem. Não, que você para de ver o lado ruim, entre aspas, só o lado ruim das coisas. Pois é. Olhar as coisas de um outro ponto de vista não é clichê, faz diferença. É igual eu falo, tudo que você passa na vida é ensinamento. Tanto coisa boa, coisa ruim. Principalmente as coisas ruins. Aconteceu coisa ruim, sei lá, vamos supor, tá no trânsito. Eu acho que se eu virar aqui no sinal vermelho não dá nada. Aí você vira, vê um carro, quase bate assim, você, pô, velho, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Então, você tem que pena que a gente muitas vezes aprende desse jeito, né? A gente podia ter ouvido conselho, podia ter feito muita coisa. Sim. Mas, tudo bem. Teimosia. Né? Nem sempre dá certo. É um dos problemas mais fodas que tá tendo hoje em dia, mas não vamos entrar muito nesse detalhe. Agora, eu não quero clichê, não quero papai, não quero mamãe. Uma pessoa que você admira muito. Bate bola, jogo rápido. E não pode ser ninguém da minha família, por exemplo. Pai e mãe não, pô. Pai e mãe... eu tenho algumas pessoas, assim... E nem aquela sua amiga que me rodeiam. A Rosângela, que é uma espécie de guru, né? Eu admiro muito, por exemplo, alguém que divide... E você não pediu um clichê, mas eu preciso falar, por exemplo, do Matheus, que é com quem eu convivo 24 horas, que me inspira muito no quesito o quê? Olhar a vida com bons olhos. O Matheus, não sei se por ser um sagitariano, se tem a ver, mas ele é extremamente bem-humorado. Que signo você é? Eu sou canceriana, então eu sou muito emotiva, muito familiar. Se realmente existe, né, essa questão do signo, se é verdade, eu tenho todas as características que um canceriano tem. Sabe? Da chantagem emocional, do exagero, sou exagerada, muito intensa. Mas só um pouquinho, é verdade, Matheus? Verdade. Alguém que me inspira dentro de casa, por exemplo, é ele, porque ele vê tudo de um outro ponto de vista. E ele é muito prático e bem-humorado. Não tô fazendo propaganda. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Mas me inspira muito, é uma referência. Mas eu tenho muitas outras referências, assim. No jornalismo, sim. Sou o maior ídolo no jornal. Nossa, eu tenho muitas pessoas, assim, que eu admiro muito, que eu cresci assistindo. Eu gosto muito do jeito que a Sandra Nemberg conduz o jornal. Por quê? Ela tem uma característica que me chama muita atenção, que é passar a notícia com leveza. Isso é, pra mim, assim, admirável. Mas a gente tem uma geração de novos jornalistas muito potentes também, que estão trabalhando. Mas o nome da Sandra me vem porque é alguém que sempre me inspirou. A leveza dela diante das notícias. E é uma apresentadora, né? Ela tava mais na bancada. Então, é isso. Mas... Que deselegante. Imagina, olha o quanto ela foi leve. Não, pois é, pra falar que deselegante, ela nem raiva ela tava, né? Ela, nossa, que deselegante. Isso mostra a leveza da Sandra. Não, ela era muito boa mesmo, né? O Varisso Costa, eu gostava muito dele. Pois é, o Varisso também, né? Muito, muito leve. Eu acho que eles faziam uma ótima dupla. Sim. Né? Já aconteceu algum caso estranho ou engraçado no meio de alguma entrevista? Tipo aquele do cara do... Ai! Lazier Martins. Eu não me lembro, mas assim, muitas vezes gravando, tinham crianças assim, passando atrás da câmera, fazendo gracinha. Nossa. Ao vivo, é bem fácil disso acontecer. Nunca me aconteceu nada. Uma vez gravando lá no Calçadão, do nada, eu tô gravando a passagem. Mas lá no Calçadão tem figura, né? Então, um Calçadão cheio de figuras, gravando uma passagem, que é quando o repórter aparece. Uma senhora me chega com um documento e faz assim, ó, na câmera. Durante a gravação, eu olhei pra ela, assim. Tem esse vídeo, eu acho, numa página de meme, virei jornalista. Eu não sei se ainda tem. Aí eu virei assim, sabe? Mas tem um motivo? Ela explicou? Não, ela só chegou e fez assim com o documento na frente da câmera e saiu. É isso que eu ia falar. Quero café, já viu? É isso. Que loucura, é muito gente. engraçado, né? A gente ri e segue o baile, segue o trabalho. Nossa, mas aí depois gravar, depois de acontecer... É difícil, né? Muito engraçado. Nossa Senhora. Mas gravar no centro da cidade é isso, é estar exposto... É pedir pra acontecer, né? É estar exposto a diversas possíveis situações. É legal demais. Ali, né? Porra, qual que é a pergunta? Chegou lá? Qual que é a... Tem que procurar aqui, né? Ai, meu Deus. Eu sei que era de um personal aí. Ai, Jesus. Aqui, ó.
Já achei, já. Ó, Rodrigo Santos. Ih, já começou a exposição. Fala pra ela que o personal dela está ansioso para o retorno do projeto. Eu também, Rodrigo. Mas, Rodrigo, ela tem que emagrecer 20 quilos em uma semana. Nossa, dá um jeito. Não dá, Basílio. Queria. Acho que nem se o Rodrigo fizer todo o trabalho dele técnico e o apoio, é impossível, né? É Aí, impossível. Como coach, eu vou falar. Você emagrece 1 por semana, que você não vai... No final, você emagreceu em 20 semanas. Mas o Rodrigo é um excelente profissional. E o Rodrigo, ele tem uma característica extraordinária, que além de ser personal e trabalhar as técnicas, né, dos exercícios físicos, ele é alguém que te motiva emocionalmente. Sim. Então, ele te ajuda, né, num trabalho que é psicológico incrível, que é uma habilidade que um profissional que faz isso tem que ter. Mas muitos não têm essa sensibilidade de entender a realidade do aluno. Então, Rodrigo, depois desta super propaganda aqui no Vocês Viu o podcast, mas assim, eu vou voltar a fazer exercício, porque a saúde grita muito, né? A gente vai envelhecendo, o corpo precisa de... O Rodrigo é alguém que tem me ajudado nos últimos tempos. Sim. E só eu que não tô me ajudando muito, mas eu vou voltar. Mas é uma coisa assim, nada contra quem é assim, igual a gente, né? Imagina, que é isso. Mas o o problema é algo muito pessoal. Não tô falando de corpo, tô falando de saúde. Exato. Tipo, eu também, eu preciso emagrecer também, que eu tô indo dormir e dá aquelas apneias doidas. Não, é a respiração, né? A respiração, o cansaço. Eu quero ter filhos. Eu já tive que parar de fumar. Eu fumava cigarro. Aí eu parei de fumar. O cigarro é bem difícil. E agora vou fazer um regime bruto. Que vitória parar de fumar, né? Melhora tudo, melhora a pele, né? Porque o cigarro tem um cheiro característico. Então, assim, eu quero ter filhos, eu quero poder brincar com os meus filhos. Eu quero ter uma rotina mais leve. Saudável. Quando a gente envelhece, isso, o Rodrigo já conversou comigo sobre isso também, a musculação é essencial, porque a gente vai perdendo massa muscular ao longo da vida, o tônus muscular, né? Sim. Se tem um exercício que é indicado, não é segredo, é a musculação. Então, eu quero muito voltar a ter essa rotina. Nós vamos, então, né? Vamos, tá feito isso aqui, esse trato. Tá, e essa parte de família, assim, tem preferência, menino, menina, ou que vier lucro? Não, né, Basílio? Porque não é assim, não é decidível dessa maneira, né? Não é assim. Sim, que vai decidir. Porque tem sempre aquele negócio, essa meu palavra, gente, eu inventei agora, decidível. Mas assim, não é assim que funciona. Mas decisivo, a gente já conversou sobre isso, escolhemos nomes, possíveis nomes. É algo que a gente quer e... Se Deus quiser, uma hora vai acontecer. Qualquer coisa, põe a Alex, porque a Alex é... Ah, meu Deus. Não põe Basílio, que sofre? Nossa senhora. Basílio sofre. Alex pode ser tanto homem quanto mulher. Alex? Eu não conheço nenhuma mulher chamada Alex. Mesmo? Mesmo. A moça já conversou aí, Alex. Ela já acendeu a luzinha ali, ó. Alexia, né? Aí, ó. Ela acendeu a luzinha, ó. Tô brincando, mas... Alisson... Ai, obrigada, Alexia, por participar com a gente nessa entrevista. Alisson é um nome com 2 sexos. Nos Estados Unidos é muito comum, né? Alex, Alisson. Mas é isso. Aristides também, filho. Aristides? Ué. Isso é o meu tio Aristides, assim, minha tia Aristides. Nada contra quem chama isso. Na verdade, assim, não, mas esse negócio eu tô falando de masculino e feminino, né? Cada um coloca um nome que... Tudo bem, tem uns nomes que depois as crianças sofrem bullying pro resto da vida, né? Pais, tenham bom senso. A minha mãe, por exemplo, fez uma combinação muito heterogênea no meu nome, que é Joyce e Nayara. Quando é que Joyce e Nayara se integram de alguma maneira? Não dá. Joyce e Nayara. Aliás, eu tinha uma professora na faculdade que queria que eu usasse esse nome artístico, né? Enquanto jornalista. Artístico é ótimo. Esse nome jornalisticamente. Joyce Nayara. Mas eu não gosto dessa combinação. Não é semântico, né? Não acho que funciona. E o Rodrigues é um nome que eu gosto muito. É um sobrenome do meu pai. E eu decidi adotar. E eu gosto. Mas Joyce Rodrigues fica bem semântico. Eu gosto. Bem melhor, É tipo Alisson. Alisson, beleza. É um nome comum. Não o meu Alisson. Ele tem H, ele tem Y. Nossa. O meu é só um Y, né? Tá tudo bem. Né? Tem gente que tem vários, é Y, CH, e vai no nome. Tem X no meio do H. X, Z, os pais são criativos. Sim. Só nunca coloque o nome do seu filho de Miriam, que ele já nasce com 70 anos, tá? Ai, meu Deus. Você conhece alguma Miriam que é nova? Miriam? Não... mas depende. Assim, Hoje as coisas mudaram muito, assim. E os nomes que estão mais em hype, né? Que são hit. Joaquim. Joaquim tá voltando, né? Antônio. Joaquim tá voltando muito. O nome do meu pai é Joaquim.
Então tá muito assim em evidência. É legal. Sim, Alice é também. legal. É um nome que tá lindo, voltando. Alice. Acho lindo. O nome tem um primo meu que tem a filha Alice. Tem um amigo meu, tá? Filho 2, vai fazer 3 anos, eu acho. Alice também. É, legal. Tipo, Basílio. Basílio é um nome que você já imagina alguém mais maduro, né? Mais velho, né? Quando você era criança. Pior que não, mas maduro. quando eu era mais novo, assim, ainda não era tanto nome, entre aspas, de velho, assim. Agora que... Mas é uma homenagem, né? Ao seu do meu avô. Meu avô paterno, isso é muito legal. Sim, sim. Não, eu falo assim, porque o pessoal me zoava, mas legal. Hoje em dia já nem... É legal demais, pô, ter esses nomes diferentes também. Sim. Ser igual aos outros também não é legal, não. Então é bom que é diferentão, né? Pois é, pô. Eu duvido que vai ter um Alisson igual o meu aí. O nome, olha, eu tive uma editora e o nome dela é Lujan. Eu acho muito bonito. É argentina, Lujan. Lujan. Acho lindíssimo. Legal. Lujan. Beijo, Lujan. Mas aí, se você quer falar mais alguma coisa... Eu quero agradecer, né? Chegamos ao fim? Ué, a gente tá querendo terminar agora... Mas pode falar o que você quiser aí. Se vocês forem encerrar, já vou agradecer. Senão, toca a bola com vocês aí. Quer falar mais alguma coisa, mas... Não, só assim, a Joyce, assim, fora jornalista, o que ela gosta de fazer pra divertir, assim, sair? Eu gosto. Algum lugar assim? Eu gosto barzinho, balada, sei lá. Eu gosto de estar com os meus amigos e com a minha família. Eu troco facinho, assim, de estar num bar, por exemplo, de estar na casa de alguém, dos meus amigos, ou na nossa casa. Nós gostamos muito de receber as pessoas, né? Cozinhar e conversar. Vocês já perceberam que tudo gira, assim, em torno da comida? É algo muito afetivo. Perceberam, né, Comida gente? E música, né? É algo muito afetivo. Então, você vai receber alguém, você cozinha, faz um prato especial pra ela, convida os amigos, a família. É o tipo de programa que eu gosto. Estar com os amigos, com a família. Gosto muito, mas também, de vez em quando, a gente gosta de sair, de ir pra um barzinho, ou de ir pra algum lugar legal, na natureza. Legal. Eu gosto. Você é mais cidade ou você é mais natureza? Eu sou mais cidade. Eu sou uma pessoa urbana. Mas eu gosto de vez em quando de estar no campo também. Diferencial. É bom, né? Dar uma passeada. Mas é bom. Mas se for pra uma escolha de vida, assim, de morar, eu sou uma pessoa urbana. São Paulo, Uberaba. Muito diferente, né? Mas é Aí você gosta de cidade maior, tipo BH, São Paulo, ou uma cidade um pouco mais, tipo Uberaba? Eu nunca vivi muito tempo numa cidade maior, então eu não sei como seria essa experiência. Sim. Mas eu gosto de estar num grande centro urbano. Mas não sei como seria viver lá, por exemplo. Quem sabe um dia, né? Pra mim, assim, talvez um dia eu tenha que viver. Mas se eu fosse escolher, eu escolheria aqui mesmo. Imagina, o trânsito aqui, por exemplo, já não tá muito legal, né? Já tá pesado para uma cidade do porte, que é a nossa. Imagina você perder lá 2 horas no trânsito todos os dias. Tem gente que perde muito mais que isso. Tem gente que demora 3 horas, 4 horas para chegar no trabalho. Já pararam para pensar nisso? Eu já vi uma reportagem de uma moça que ela acordava 4 da manhã para estar no serviço às 8 Imagina, em São Paulo. Nossa, assim, é longe demais. É extremo demais. Você não tem vida, cara. Não. Pensa, ela perdia 8 horas da vida dela só de transporte. Imagina, você gosta do seu serviço. Você pode amar o seu serviço, só que você não vai ter vida, cara. Não. Que isso, mano? 4 horas pra poder ir, 4 horas pra voltar. 8 horas no 8 dia. horas. Aí você vai trabalhar 8 horas e já é 16 horas. Não, quando e ela você tinha vai dormir, filho, cara? ela tinha tudo. Ela o que você faria em 8 horas com seu filho, né? Com seu marido, com a sua mãe? Nossa, muita coisa. Então, São Paulo é muito gratificante. É uma renda boa, você tem serviço, é o centro. Só que todo mundo fala assim, mas pra morar em São Paulo, também, né, velho? Pra morar perto do local de trabalho, compensa. Se você morar perto. Que dê pra ir a pé, ou você pega o carro no máximo. De bikezona. Aí sim, agora... Você tem que pegar metrô, irmão. Ah, não. Aí você se fudeu. O metrô até Desculpa que vai, a palavra, entre aspas, rápido aí, ó. O podcast é de vocês. Mas é complicado, sendo grandes cidades Mas é isso aí, então. Antes de você agradecer, a gente vai agradecer você, então. Muito obrigada. Porque você foi muito massa. Tem um papo legal, ajudou a gente bastante. Deu umas dicas valiosas pra gente. Olha. E a gente agradece também a sua presença, porque por mais que seja um podcast, Uberaba é uma coisa nova, né? E eu acho que o Uberaba tá precisando. E você pode dar uma maior visibilidade e... Tomara. E ajudar também. E também divulgar os seus projetos, tudo que você tem. E eu espero que tudo que você faça dê certo. Amém.
E que vocês façam, né? Mas e que é isso. Obrigado, não tem né? muito o que falar, não. Não, a gente agradeceu muito, desde o primeiro contato que eu tive com ela. Primeiro eu falei com o Matheus, falou, será que a Joyce... Tipo, cara, eu já tava com esse pensamento há muito tempo. Falei assim, será que... Eu falei assim, não vou perguntar não. Aí até que um dia eu falei, vou perguntar. Perguntar não ofende, né? Falou, e aí? Aí ele, vou conversar com ela. Ela aceitou na hora e tal. Conversei desde o primeiro contato, foi muita gente boa e tal. Falei assim, não, Basílio, vou de boa e tal. Falei assim, beleza, né? Então... Lembrei né? que eu ia agradecer. Agradecer por ter aberto as portas pra gente, pra primeira presença feminina, porque agora com certeza vão vir mais. Tomara, muitas mulheres aqui. A gente quer essa força também, porque a gente sabe que precisa delas aparecerem também, né? Porque a gente vê muito espelhamento de homens. É isso. E as mulheres têm força também. Que elas estejam sempre aqui. Pode falar. Eu também quero agradecer muito, fiquei muito feliz, muito honrada de ser a primeira mulher a participar do 6 Podcast. Fiquei muito feliz que é uma iniciativa, toda iniciativa de comunicação que é feita com dedicação, com carinho, com cuidado é bem-vinda. Então desejo muito sucesso, que vocês colham os frutos, né, desse trabalho que vocês estão iniciando agora. Enfim, vocês que estão assistindo, me desculpem se eu falei alguma coisa que não foi tão bacana, mas abri assim o meu coração, falei com muita verdade de tudo que eu fiz, né, ao longo dessa pequena trajetória, mas estou muito honrada e muito feliz. Então, acompanhe no 6 Podcast, vou vender o meu peixe mais uma vez. Vontade. Quem quiser falar comigo, eu estou muito presente no Instagram, futuramente eu vou abrir um canal no YouTube. Então, por enquanto, é @jjoycerodrigues com Y. Vou ficar muito feliz de ter vocês lá acompanhando esses projetos. E, meninos, muito obrigada mais uma vez. Muito sucesso. A gente agradece de novo, né? Essa oportunidade que você veio, né? Pra gente, que aceitou o convite. E é isso aí, pessoal. Siga a gente. O link dela vai estar na descrição também. Qualquer coisa, se vocês não pegaram, né? O nosso link também, a gente tem um canal de cortes também, que... Tá meio parado, mas tá meio parado, mas a gente tá fazendo mais cortes no Instagram, vai lá conferir, que é legal também, a gente solta uns rios de vez em quando. Dá um like, compartilha. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Faz isso. Por favor, engajem nessa entrevista, por favor. E ela, eu vou falar pra ela aqui, ela já vai criar o canal dela. Ela vai aprender a tocar cavaquinho. Conteúdo, vocês vão lá e inscreve no dela também. Por favor. E daqui um dia ela tá fazendo vídeo tocando cavaquinho, cantando em inglês. Vai ser lindo. E agora eu vou falar uma pra ferrar. E casada, né? Eu fiz essa brincadeira, mas eu já me sinto casada, né? A gente já vive junto. A minha avó tem um ditado que fala que juntado com fé, casado é. Eu me sinto casada, muito feliz, mas, Matheus, não faz mal, né? Se a gente trocar de aliança. Tá tudo bem. Beleza, galera. Muito obrigado. Muito obrigado, Joyce, de novo.